Noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria que nós estamos aqui nessa sala. Hoje, como se tivesse o segundo encontro. Olha isso, gente, que coisa boa. E nós vamos ter uma boa prosa com o Paulo Inter, nosso querido amigo, que recebeu tão bem esse convite, muita alegria. E é um prazer, viu, Paulo? Você aqui conosco nessa sala. Nos enche de alegria mesmo. O Paulo é muito querido, faz um trabalho lindo na seara do mestre. E hoje ele vem dividir um pouquinho conosco suas experiências, seus conhecimentos, nos trazendo muita luz e principalmente muita paz. Porque todo mundo que entra nessa sala quer aliviar um pouco as suas dores, não é? Sentir a presença do Mestre Jesus. Porque quando a gente abre as portas, Jesus está aqui conosco, não é? E isso nos acalma, isso traz uma leveza à alma. Então, nós vamos fazer, antes de passar a palavra para o Paulo, nós vamos fazer a nossa prece, vamos unir ainda mais os nossos pensamentos, agradecer por essa oportunidade tão rica. E, ao mesmo tempo, nós estamos aqui criando vínculos, estabelecendo um carinho especial. E o carinho fortalece a nossa alma. Então, vamos agradecer hoje. Vou pedir para o Cirilo fazer a prece para nós, tá bom? E quem tiver com o microfone aberto, só o Paulo vai ficar aberto. Vou pedir para vocês fecharem, por favor. É isso aí, amigos. Há pouco eu assistia o Jorge Alahá falando sobre Jesus, nosso modelo e guia. O Paulo é uma pessoa, o Jorge é uma pessoa ímpar, dono de um conhecimento imenso e com igual capacidade de conseguir transferir todo o seu cabedal de conhecimento com muita facilidade para nós. Natal é todo dia. O Senhor Jesus nasce em nossos corações todos os dias. Nós, elevando os nossos pensamentos, queremos pedir aos amigos da espiritualidade que abençoam este trabalho, nos orientando, nos reunindo, ajudando-nos nas nossas dificuldades, mas, sobretudo, clareando a cabecinha da Rosana nessa coordenação material. Com certeza, na espiritualidade, tem uma Rosana e as duas trabalham juntas. E recebam o nosso abraço fraterno. Que a união dos nossos pensamentos produzam boas vibrações. E que essas vibrações possam ser levadas. Hoje eu vou pedir em especial às mamães do nosso grupo para envolvê-las em muito amor, ajudando-as naquele sentimentozinho que às vezes aparece de saudade, entra sorrateiro e às vezes balança a gente um pouquinho. Mas nós temos Jesus. E junto com o Senhor Jesus, todos os amigos espirituais que nos abençoam. E é por isso que a gente consegue contornar essa saudade que às vezes toma conta dos nossos corações. Ela, às vezes, entra nos nossos corações
Não só porque vimos nossos filhos retornarem à pátria espiritual, mas porque igualmente vimos nossos pais, irmãos, amigos, até mesmo pessoas longe do nosso contato, como Ayrton Senna, por exemplo. É sempre gostoso ouvir falar dele, porque ele foi um jovem e deixou também boas mensagens para nós. Então, que as nossas vibrações, as nossas melhores vibrações, sirvam para acalmar esses coraçõezinhos, mas que também possam ser levadas a todos aqueles mais necessitados do que nós, muitos em leitos de hospital, muitos trancados dentro dos seus próprios quartos escuros, sujeitos a pensamentos, a tristezas, angústias, dissabores. Oh, meu Pai, oh, Senhor Jesus, dá-nos esta felicidade de que as nossas vibrações possam alcançar estes mais necessitados do que nós. Para encerrar, que as nossas vibrações igualmente possam contribuir para que o nosso irmão querido Paulo possa fazer uma boa palestra, seja iluminado, seja melhor orientado ainda, se é que seja possível, né? Porque o Paulo é gente da melhor qualidade. Obrigada, Senhor nosso Deus, Pai de infinito amor e infinita misericórdia. Senhor Jesus, mestre, amigo, nosso irmão maior, governador do nosso planeta. Amigos espirituais, nossos anjos de guarda, espíritos familiares, obrigado pela bênção desta hora. E ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja. 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 Paulo, o microfone é seu. Obrigado, Rosana. Quero agradecer a você pelo convite. Quero te parabenizar por este projeto, que eu sou fã. Quero também agradecer a Rosana, então, do lado de lá, que o Cirilo citou, né? A do plano espiritual, que faz essa conexão para que vocês possam realizar esse belo trabalho. O Cirilo, depois você me apresenta esse Paulo que você falou aí, que eu não conheço não, tá? Você me fala dele um pouquinho. Bom, como a Rosana já disse, a gente hoje veio para uma prosa mesmo, para uma conversa. Então, eu vou fazer aqui alguns comentários, fazer uma breve explanação sobre a questão do Natal, trazendo um pouco do seu contexto histórico e também trazendo para as nossas reflexões o que isso pode nos ser útil, né, com a simbologia que o Natal nos oferece. O Natal é uma data tão especial, né? E o Ciro falava sobre este momento em que muitas vezes vem aquela saudade, né, que bate e faz apertar o nosso coração, porque é uma data que a gente acaba querendo reunir toda a família, se possível, toda aquela família, mesmo aqueles com os quais nós tenhamos dificuldade de relacionamento, dificuldades de convivência, e às vezes no Natal a gente aproveita para poder fazer essa reaproximação. E a gente também deseja, muitas vezes, que aqueles que já partiram para o outro lado da vida, para a verdadeira vida, né, estivessem conosco fisicamente. Muito embora nós saibamos que eles estão espiritualmente, né, próximos de nós. Basta a nossa conexão, a nossa oração,
a nossa rogativa, né? Então, esse momento tão especial em que se instituiu a celebração do nascimento de Jesus, né? Então, como aqui a proposta é uma prosa, a qualquer momento vocês podem interromper, levantar a mão, abrir o microfone, não tem nenhum problema, tá, gente? Não se acanhe, porque não estamos aqui no intuito de uma palestra, não, tá? Quando a gente fala de Natal e pensa Natal com Jesus, parece uma redundância, né? Ah, mas Natal tem que ser com Jesus, Natal é com Jesus. Nem sempre, né? A gente observa hoje quanto que o Natal se tornou uma data comercial e que, infelizmente, em muitas circunstâncias, para muita gente, o Natal, às vezes, passa longe da presença de Jesus. E é uma necessidade que nós pensemos, reflitamos sobre essa necessidade de ter Jesus no nosso Natal, né? Eu costumo dizer que muitas vezes vem um velhinho barbudo de gorro e roupa branca e vermelha e rouba a cena, e rouba o aniversário, e a gente acaba se esquecendo do verdadeiro aniversariante, né? Tem até uma frase que eu gosto muito que diz assim: neste Natal, não se esqueça do aniversariante, porque Jesus, infelizmente, para muitos de nós, anda esquecido. E Papai Noel rouba a cena. Aí você olha na TV, é Papai Noel de paraquedas pulando do helicóptero, Papai Noel de todo jeito no comércio, enfeitando as vitrines, e aí você procura um presépiozinho, uma manjedoura, algo do gênero, e estão escassos. Então, que nós possamos trazer Jesus para o nosso Natal e para os nossos corações. Mas, o Cirilo citou o Elahá, né? O Elahá tem uma palestra, Cirilo, que eu gosto muito, que ele fala sobre esse sentido construído, histórico, do Jesus histórico e que traz depois para o Jesus simbólico, né? Então, ele, por exemplo, lembra que lá com o povo judeu, onde Jesus nasceu, onde ele surgiu, né, existia e existe um conceito de fé no sentido de emuná. Emuná é o sentido de fé na qual Deus vai cumprir tudo aquilo que ele promete. Lembra a fé, mas é algo diferente um pouco de fé. É um conceito em que diz assim, olha, tudo que Deus promete, ele cumpre. No finalzinho a gente vai contar uma historinha para mostrar como que Deus cumpre aquilo que ele promete, né? E ao longo da história do povo judeu, vários profetas, hoje chamaríamos de médiuns, foram enviados fazendo a promessa de que um homem muito especial iria surgir. Um homem que eles chamavam de Mexiá, no hebraico, que para nós é o Messias. Era um homem tão especial, que ele seria ungido pelo próprio Deus. Porque a palavra Mexiá, Messias, significa ungido. E para muitos povos, para muitas tradições históricas, homenagear as pessoas era ungí-las. Você passava óleo nas pessoas de forma a homenageá-las. Então, quando você queria agradar alguém, passava-se óleo aromáticos na pessoa, era uma forma de homenagem. E este homem prometido nas Escrituras, pelos profetas, no Velho Testamento, quando a gente pega a Bíblia, né? Novo Testamento, Velho Testamento, a lei e os profetas, ele seria tão especial, mas tão especial, mas tão especial e importante, que ele não seria ungido por homens, mas ele seria ungido pelo próprio Deus. O próprio Deus seria aquele que ungiria esse homem. E assim, durante mais ou menos 1000 anos antes do nascimento de Jesus, o povo judeu recebeu profecias
anunciando a chegada deste homem, deste cara, que seria muito importante. Só que havia algumas diferenças, algumas expectativas diferentes de como ele seria. Como será esse cara? Como será esse Messias? Para uns, ele seria um rei poderoso, conquistador, que iria chegar chegando, vamos dizer assim. Para um, esse Messias ele seria simples, ele seria obscuro, ele não teria muita projeção. E para outras profecias, ele seria um Messias que faria um reinado que não teria fim. E assim, durante mais ou menos 13 séculos antes de Jesus, vieram 16 profetas, 4 maiores, 12 menores, e entre esses profetas, muitos deles anunciaram a chegada desse Messias. São 13 séculos, mas esses profetas se concentram em 9 séculos, porque mais ou menos 400 anos antes da chegada de Jesus, o nascimento de Jesus, houve uma seca de profeta. Não nasceu mais nenhum profeta. E aí a ansiedade daquele povo, aguardando a chegada do Messias, só fez aumentar, né? Se eles estavam ali há séculos com informações que chegaria ao cara, né? O cara vai vir, o cara vai nascer. Quem é o cara? E aí para de vir profeta, ninguém fala mais nada, fala, bom, agora é a hora. Agora é a hora, né? Para quem mora na praia, né? Né, Josane? Quando você vê assim que o mar recua, você fala, agora vem onda forte. Agora acontece, né? Então a expectativa aumentou. E tem mais um detalhe. O povo judeu, ele conviveu por vários séculos também com dominações. Era um povo que já havia sido escravizado muitas vezes por vários dominadores diferentes. Foram escravizados, por exemplo, pelos egípcios, por Nabucodonosor, depois pelos Seleucidas. E nessas 3 situações, nessas 3 dominações citadas, foram enviados homens que libertaram o povo hebreu dessas dominações. Então, por exemplo, da dominação egípcia, veio Moisés e os liberou. Quando a gente vê depois a dominação sobre Nabucodonosor, é Ciro da Pérsia que vem e liberta. E a dominação pelos Seleucidas é feita pelos Macabeus. E aí, além dessa seca de 400 anos sem profetas, ainda estava, neste momento, a partir do ano 63 antes de Jesus, o povo judeu voltou a ser dominado, agora pelo Império Romano. Bom, então, caramba, nós estamos esperando o cara vir. O cara está sendo anunciado já faz muitos séculos. Tem 400 anos que não nasce um profeta. E nós estamos dominados, de novo, agora que vem mesmo. Agora que vem. E aí vem, primeiro, um precursor do Messias, vem João Batista. João Batista nasce, quando ele nasce, ele era todo esquisitão, né? João Batista era filho de sacerdote, filho de Zacarias e de Isabel. E aí qual era a expectativa sobre João? Que ele seria, tal qual o pai, um sacerdote no templo de Jerusalém, porque era um cargo hereditário. Mas João, aquele que depois veio ser conhecido como João Batista, porque era João, aquele cara que batizava. João, o Batista, João Batista. E aí ele toma um caminho diferente, ele vai morar no deserto, ele se veste com peles, ele tem um cinto de couro amarrado na altura dos rins, ele se alimenta de mel, de gafanhotos. E aí o povo fala assim, bom, esse é o cara, esse é o Messias. E vão e perguntam para ele, você é o Messias? Ele fala, não. Eu venho e batizo com água. Aquele que vem após mim é maior do que eu. Eu não sou digno de amarrar as suas alparcas, né? Amarrar o cadarço
do seu sapato. E ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. E aí, então, nasce, de fato, Jesus. E aí, como eles estavam esperando uma libertação do povo, do poderio romano, do Império Romano, né? A expectativa é que nascesse alguém importante, dominador, como uma parte das profecias. Mas Jesus vem e nasce na região mais simples, mais humilde de todo aquele território. Ele vem e nasce na Galileia. Ele não nasce filho de sacerdote, como, por exemplo, João Batista. Ele não era filho de um doutor da lei. Ele não nasce numa família de posses, alguém que tivesse um mini império. Não. Ele nasce filho de um carpinteiro e de uma moça pura, de uma moça preparada e enviada para recebê-lo como filho. E aí nós temos, então, o surgimento de Jesus, né? José, em função de uma obrigação, de um censo que aconteceu naquela época, ele vai de Nazaré, da Galiléia, onde eles moravam, e onde era Maria, ele vai até Belém da Judéia, porque ele era lá de Belém. Então, para poder fazer o censo, a pessoa tinha que ir até a cidade de seu nascimento, que era o caso de José. Eles vão até Belém. E lá, chegando em função do censo, toda a cidade está tomada, todas as hospedarias lotadas, e aí Maria chegando na hora do parto, né, cumprindo-se as horas, não tinha onde se hospedarem, acabam se utilizando de um estábulo que uma família lhes arranja para que possa nascer um menino. E nasce Jesus, e ele, na ausência de um berço, é colocado num coxo, que a gente chama hoje, né, de uma forma poética, de manjedoura. É bonito, né? Manjedoura. A gente fala de manjedoura só no Natal, já perceberam? E, na verdade, era um coxo, aonde os animais se alimentavam. Era a função dele. Né? Logo, chegam pastores que estavam no campo e observam ali aquela movimentação, uma anunciação. Um anjo lhes aparece, nos narra a Bíblia, e informa: nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor. E dizem para eles: encontrareis um recém-nascido, enfeixado em panos e deitado numa manjedoura. E dizem aquela frase que a gente conhece e ouve tanto nesse período, né? Glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Eles então procuraram, encontraram aquele estábulo, encontraram o menino enfaixado em uma manjedoura e então reverenciaram pastores nessa cena. Vieram magos reis. E aí o Elahá fala, não são reis magos, são magos reis. Por quê? Porque eram médiuns. Antes de serem reis, eram médiuns, eram magos. E eram magos de tanta capacidade mediúnica, eram médiuns de tanta capacidade mediúnica, que pela sua excelência eram chamados de reis. Daí, magos reis, ou reis magos. Assim como a gente fala, né, Cirilo? Pelé, o rei do futebol. Roberto Carlos, o rei da música, né, o rei Roberto Carlos, pela sua excelência. Então eram médiuns, eram magos, com uma grande capacidade. Tão grande capacidade que de regiões distantes de Belém, onde Jesus nasceu, eles perceberam aquele fenômeno, aquela vida que encarnava. E orientados, então, foram em direção
aquele chamamento, àquela luz, né? E no caminho e na ida são chamados para ter uma audiência com Herodes. Herodes diz para eles: olha, estou sabendo que vocês estão indo visitar o Salvador que nasceu. Então faz o seguinte, se vocês encontrarem, né, e Herodes entendendo a capacidade daqueles magos, daqueles médiuns, vocês o encontrando, na volta, passem por aqui. Porque diga onde que ele está, porque eu também quero ir lá para adorá-lo. Só que não, né? A intenção de Herodes, na verdade, era matar aquele que, sendo considerado já e anunciado como um rei, como um Messias, colocava em risco o seu poder. Então a intenção de Herodes era, na verdade, matar a criança. E os magos vão, encontram Jesus, encontram Maria, encontram José, encontram o estábulo, e ali fazem aquela oferta de incenso, ouro e mirra, né? Que está narrado também no Evangelho, e informados mediunicamente por um anjo, não retornam pelo mesmo caminho que vieram e não informam a Herodes do local de Jesus. E então Herodes, né, ao perceber que havia sido enganado, ludibriado, ele então manda proceder com a matança dos inocentes, a chamada matança dos inocentes. Todas as crianças de 2 anos para baixo, daquela região toda, seria morta, e foi morta, a mando de Herodes. Mas José é avisado em sonho por um anjo para que se retire para o Egito. E uma vez informado, ele não perde tempo. Ele junta, pega Maria, pega o menino e partem para o Egito. José fazendo a sua função principal, a de protetor, a de cuidador. Pai, protetor. Pai, cuidador. Pega o menino e leva, então, para o Egito. E lá eles ficam até que Herodes morre. Quando Herodes morre, é anunciado, então, também por sonho, também por um anjo, para José, que eles poderiam retornar para a região da Judéia. Mas aí, em função de uma outra informação, ele acaba não indo, por exemplo, para Jerusalém. E ele volta, então, para Nazaré, para que se cumprisse uma outra profecia, que o Messias seria chamado de Nazareno. E aí a gente vai vendo quanto que esses movimentos vão acontecendo. Jesus depois é apresentado no templo, tem aquela passagem com Simeão, né? Então muita coisa acontece a partir daí. Nós vamos ter lá, aos 12 anos, quando aconteceu, né, deles irem, Jesus conversar com os doutores na lei, no templo de Jerusalém. Eu costumo brincar, Juliana, que é o primeiro esqueceram de mim da história. Né? Nem existia Macaulay Culkin, e Jesus foi esquecido pelos pais ali. Claro que é uma brincadeira, porque eles iam em grupos, né? Eles vão até o templo, depois, de repente, saem. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Achando que ele estava em outro grupo, quando, na verdade, ele é significado lá em Jerusalém. E ali, por volta dos seus 30 anos, ele, então, a partir da boda de Caná, começa o seu ministério. Então, de uma forma bem rápida, historicamente, e de acordo com a Bíblia, assim se deu o surgimento de Jesus. E tem um detalhe que a gente marca no dia 24, no dia 25 de dezembro, como seu nascimento, né? Quando a gente aprende em doutrina espírita que, de fato, Jesus não pode ter nascido em dezembro. Porque se havia pastores com suas ovelhas no campo, em dezembro, naquela região, as noites são muito frias. É um inverno rigoroso. Então, provavelmente Jesus nasceu em abril, é o mais provável. Aí a gente fala assim, mas caramba, então por que 25 de dezembro? Né? Por que a gente está sendo enganado há tanto tempo?
né? A gente brinca. O que aconteceu foi que quando o catolicismo foi abraçado pelo Império Romano, né? Aliás, quando o cristianismo foi abraçado pelo Império Romano, naquela ideia, já que você não pode ir com eles, junte-se a eles, então o Império Romano, Roma, abraça o cristianismo e surge então o catolicismo, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, eles, para substituir uma festa pagã, chamada Natalis Invictus Solis, que era o nascimento do Sol Invencível, era uma festa pagã que passava uma noite muito longa, em que os escravos eram libertados, e acontecia muita dissipação, as pessoas se embebedavam e tudo mais. A igreja resolve, então, colocar, instituir o nascimento de Jesus na mesma data em que essa festa pagã era celebrada. E era no solstício de inverno. Então, coloca-se o nascimento de Jesus na mesma data em que se celebrava, fazendo uma substituição, essa festa pagã. E a partir de então, convencionou-se que Jesus nascera em 25 de dezembro. O que isso muda para a gente? Nada. É só uma curiosidade. Porque, de fato, a partir do momento em que convenciona-se uma data, a gente passa a celebrar naquela data. Assim como muita gente, hoje menos, mas antigamente, né, a criança nascia e o pai levava, às vezes, 1 mês, 2 meses, para lá registrar. E passava a valer qual data? A data do registro. Né? E aí a pessoa nasceu, por exemplo, em setembro, o aniversário dela é em janeiro. Né? Então, e aí, quando que faz aniversário? Quando é que faz festa? Janeiro, porque é a data do nascimento. Né? Muitas vezes acontece isso. Com Jesus foi algo semelhante, porque instituiu-se uma data que não é exatamente do seu nascimento. Mas o importante mesmo é que Jesus nasceu. E é isso que importa. E é isso que conta para a gente. Ele veio e nos trouxe a mais sublime, a mais importante, a mais revolucionária mensagem da história da humanidade. A tal ponto, como diz Divaldo Franco, que ele não coube na história. Ele dividiu a história entre antes dele e depois dele. Antes de Cristo, depois de Cristo. E aí, como a gente coloca, né, no dia 25, a sua celebração, toda uma aproximação, todo o envolvimento, aquilo que a gente costumou chamar de o espírito natalino, vai nos envolvendo conforme essa data vai se aproximando. Por quê? Porque a psicosfera do planeta vai mudando. Pela aproximação de espíritos nobres, fazendo essa atuação, e da nossa parte aqui dos encarnados, que também nos abrimos um pouco mais, nos permitimos um tanto mais, com uma conexão com o mais alto. E esse ponto é muito relevante, porque é real aquilo que a gente costuma dizer, Jesus precisa nascer em nossos corações, mas não somente no Natal, em todos os dias do nosso ano, das nossas vidas, né? Bom, lá no livro Pontos e Contos, que é de Humberto de Campos, capítulo 37, tem um texto chamado Natal Simbólico. E ali, Humberto de Campos, ele faz várias analogias, traz vários simbolismos desses fatos de como se deu o nascimento de Jesus. Né? Um deles, por exemplo, ele vai falar sobre quando Jesus nasce. Era noite. Não se sabe a hora precisa, mas era noite. Então, Humberto de Campos vai dizer que Jesus nasce para nós, aí trazendo para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, no momento de uma noite escura, numa densa escuridão. Porque muitas vezes é na dor que a gente se agarra a Jesus. Né? Jesus nasce nos momentos mais difíceis das nossas vidas.
Às vezes é a perda de um filho, de um ente querido. Às vezes é numa aflição financeira. Às vezes é num momento de dificuldades também com os familiares. Então, em momentos de dificuldades, Jesus nasce para a gente. Então, Jesus ter nascido à noite, nós podemos fazer essa analogia que ele nasce para nós em um momento de dificuldades. Jesus nasce, diz também Humberto de Campos, em um estábulo. Imagina, gente, imagina qualquer uma de vocês, meninas, no momento do parto, não tem onde nascer. Você, ó, gente, tem um curral aqui, vai ter que ser aqui. Tá fácil? Né? A gente estaria confortável? Claro que não. Então, Jesus nasce num local que não tem acolhimento. Que não tem acolhimento. Né? Então, é uma mensagem para nos dizer que muitas vezes nós não damos espaço para Jesus nascer entre nós, nos nossos corações. Porque José chega em Belém e não tem lugar para hospedar eles. Aqui, Juliana dizendo que o avô dizia, como é que é, Juliana? Abre o microfone, pode falar. Quando eu era pequena, meu avô falava que a noite era tão fria que Jesus não tinha mantinha, cobertinha, né, como os nossos filhos tiveram. Mas aí os bichos esquentavam Jesus com o bafinho deles. Eu falava, credo, que nojo. Mas não deixa de ser um fato, né? E não deixa de ser um símbolo também, né? Jesus nascendo dos animais pode nos trazer um símbolo. Olha, isso aí não está no texto do Humberto de Campos, não, hein? Você que está trazendo isso. Um símbolo do amor para além do amor ao próximo, quando a gente pensa, né, no próximo, as pessoas, o próximo, todos os seres sencientes, sencientes, os animais, as plantas, toda a natureza e também os homens. Né? Então, ele nascer num estábulo, ele ser colocado numa manjedoura, num lugar sem acolhimento, né? Também nos traz simbolismo. Né? Então, quando ele nasce num local onde não tinha acolhimento, não tinha conforto, né? E por que ele foi parar lá? Por que Maria e José foram parar em um estábulo? Porque em um lugar eles puderam ser acolhidos. Né? Então, é o símbolo, aí Humberto de Campos, de que muitas vezes nós não damos espaço para Jesus nas nossas vidas, nos nossos corações. Nós precisamos dar. Oi, Rosana. Não, falando assim, eu já imaginei o local e os vários animais, né, que a gente vê muito isso em presépio. Então, quantos coraçõezinhos ali, eu estou falando da parte física, né? Quantos coraçõezinhos ali ligado e ali protegendo, não é? Olha que coisa mais linda, gente. É poético, né? Poético, é poético, muito poético. E o calor mesmo, porque se a noite era fria, né? Mesmo o bafinho que você falou, Juliana, né? A própria respiração, o corpo dos animais, você imagina, né? Você ter uma vaca, um boi, uma ovelha, sei lá como que era, né? A gente faz suposições, né? Mas se tinha animais, tinha aquecimento, né? Tinha um envolvimento. É importante a gente pensar dessa forma. E aí, outro símbolo que ele é colocado na manjedoura, no coxo. Né? Esse símbolo que nos fala de um local para se alimentar, né? Porque manjedoura vem de mangiare, como diriam os italianos, né? Vamos mangiare. Então, é um local que a gente vai para se alimentar. E o símbolo é que Jesus é esse alimento sublime para nós, para a nossa alma, né? Como disse a Rosana na chamadinha no WhatsApp, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é esse alimento permanente para os nossos dias, para essas noites densas, escuras, para esses momentos difíceis. Né? Onde que a gente vai se nutrir?
Ele se nutre no Evangelho. E Jesus é o Evangelho, é o Verbo que se fez carne. Né? Então, um momento tão importante, tão especial, para que ele, e o local para que ele possa nascer. Né? Então, é importante que, quando a gente pensa nesse estábulo em que não haveria conforto, não havia um espaço para que Jesus nascesse, mas a manjedoura acaba sendo esse local que fala assim, olha, é aqui, é a nossa consciência. Né? A Kátia diz, infelizmente tenho que ir. Olá, tá bem, Kátia. Um beijo para você. Bom Natal para você. Obrigada. Eu vou ver a gravação, gente. Muito obrigada, viu? Gratidão por Obrigado todos. você. Gratidão, Paulo. Beijo Foi um grande. prazer, viu? Prazer nosso. Obrigada. Então ele nasce de forma simples, ele nasce de forma singela, sem complexidade. Porque a verdadeira mensagem, o verdadeiro verbo, ele é simples. Né? E pastores vão conhecê-lo. Qual o símbolo dos pastores? O símbolo dos pastores é a parte de nós que vai dar atenção à mensagem. Ele traz uma mensagem que é simples, que é nobre, que é bela, e os pastores estão no campo, são avisados pelo anjo que nasceu o Salvador, procuram e o encontram. Essa procura dos pastores simboliza quando a gente se importa com a mensagem que Jesus traz. Né? E a gente pode principalmente pensar na atitude do perdão, na ação do perdão, que é uma das mais importantes mensagens, porque se a mensagem de Jesus é, em essência, o amor, o perdão é a materialização do amor. Porque Jesus, para além de amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é o ensinamento já que veio do Antigo Testamento, Jesus ele transcende esse conceito, né? Vamos lembrar aquela passagem que Jesus é abordado por um doutor da lei e pergunta para Jesus, como que faz para conseguir o reino dos céus? Ele responde para o doutor da lei, o que está escrito na lei? Como as lê tu? E como que você entende a lei? E aí ele responde, o doutor da lei, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o seu entendimento. E aí, Cirilo, fala que você faz um bom café, né? O Elahá fala que, para não esquecer, é café. Todo o teu coração, alma, força e entendimento. Café. Só falta o pão de queijo do Guilherme. Né? Então, ele responde, amarás o Senhor teu Deus e fala do café. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus fala assim, respondeste bem. Talvez ele tivesse dito, tirou 10. Faze isso e viverás. E o doutor da lei que poderia ter ido embora feliz, satisfeito, tranquilo, com 10, uma nota 10, né? Para poder espicaçar, Jesus fala, mas tá bom, mas quem que é meu próximo? Então veja, quando ele responde amar a Deus e ao próximo como a si, ele está citando a lei e os profetas. Certo? Mas Jesus vai além. Primeiro ele fala assim, olha, o próximo que você está perguntando, vou contar uma parábola para te explicar. E conta a parábola do bom samaritano. Os samaritanos era aquele povo, o povo que não era bem quisto pelos judeus. E aí tem um homem caído, que foi assaltado, que está à beira do caminho, e aí passa um sacerdote, judeu, não atende. Passa um levita, judeu, não atende. Quem é que atende? O samaritano. Daí ser o bom samaritano. Com esse ensino, Jesus pega a ideia de próximo e extrapola para o semelhante. Quem é o meu próximo? É a pergunta do doutor da lei. Quem é o meu próximo? Jesus respondendo com a parábola do bom samaritano, nos sugere e nos ensina. O próximo são todos, inclusive os animais lá do estábulo no nascimento de Jesus. Né?
E aí ele vai mais, ele vai dizer o seguinte: ame não somente o teu próximo, são todos, mas ame até mesmo os inimigos. E aí o perdão tem que ser um ensino mais do que utilizado, né? Bom, quando ele nasce em nós, voltando ao simbolismo agora do Humberto de Campos, quando ele nasce em nós, é quando a gente começa a fazer uma conexão com o andar de cima da vida, com a espiritualidade. Quando ele faz esse movimento. E aí é o símbolo dos magos reis, dos reis magos. É o símbolo na Bíblia desse momento que Jesus nasce e a gente faz uma conexão. A gente passa a ter um maior contato com os nossos benfeitores, com o nosso anjo de guarda, com nossos espíritos familiares, esses espíritos amigos, né? Também nós temos na passagem do nascimento de Jesus o momento em que Herodes, né, se insurge e manda matar as crianças todas. Qual é o símbolo de Herodes? O símbolo do orgulho. Quando a gente não quer ver nascer algo novo que vai mostrar para a gente as nossas fraquezas e as nossas dificuldades. Herodes tinha medo que quando Jesus nascesse, tomasse o seu poder. E então ele manda matar as crianças. Então, Herodes é esse símbolo do orgulho, né? E aí, quando a gente observa todo o movimento, a partir do momento em que Jesus começa a fazer a sua pregação, né, a gente vai observar o quanto que é importante essa conexão. Porque se Herodes é o orgulho e os reis magos são o símbolo dessa conectividade com o mais alto, por que os reis magos não voltam a avisar Herodes da onde Jesus estava e havia nascido? Porque eles são avisados por um anjo. Então, essa capacidade de a gente ter a conexão com o mais alto, das nossas orações, das nossas rogativas, do nosso pensamento elevado, que nos permitem um acesso dos bons espíritos para conosco. Então, vejamos como temos muitas e muitas simbologias e no texto de Humberto de Campos teríamos ainda outras. Jesus, então, a partir do momento em que ele inicia o seu ministério, ele passa 3 anos nos trazendo a mais bela e a mais pura mensagem. E tem um problema aí, muitas vezes, porque nós fazemos um movimento muito equivocado, que a gente passa a adorar quem traz a mensagem, mas não vive a mensagem. Quando Jesus vem e nasce, a gente deve sim celebrar, homenagear, reverenciar o nosso Cristo planetário, o nosso governador espiritual. E está tudo certo com isso. Mas nós não podemos nos esquecer de viver a mensagem que ele nos traz, né? Quando a gente volta para a ideia do Natal, e pensando, como dissemos no começo, de que o Natal é a celebração do aniversário de Jesus, e se nós pensamos que Jesus é o aniversariante, nós entendemos isso e não nos esquecemos disso, e estamos convidados para a festa, né? Então eu penso assim, Natal, aniversário de Jesus. Vou para a festa? Vou para a festa. Vou de mão vazia? Ah, não vou de mão vazia, vou levar alguma coisa. Vou levar um presente para Jesus. E a gente pensa assim, mas o que dar a Jesus? O que Jesus espera da gente? Ele que é o Cristo planetário? Podemos dar alguma coisa para ele? Materialmente, não. Espiritualmente, muito. E uma das grandes formas de presentearmos Jesus, vivendo a sua mensagem, é exatamente o perdão. Então, eu gosto de pensar muito que o Natal é um momento em que a gente pode e deve pensar o seguinte: quem são aquelas pessoas
que eu estou precisando me reconciliar. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Eu penso que uma forma da gente presentear Jesus seria pensarmos naquelas pessoas que nós precisamos de uma reconexão, de uma reparação, de uma reconciliação, de uma desculpa, de um perdão. E procuremos essa pessoa. Aproveitemos este momento. Independentemente de quem está certo e quem está errado, mas que possamos fazer um movimento de aproximação. Né? Me lembro uma história do Chico, rapidamente, que dizem que o Chico, uma vez, certa feita, ele acabou se desentendendo com um frequentador lá do Centro Espírita em Uberaba, e aí a pessoa se afastou da casa, não frequentou mais a casa, e o Chico ali, angustiado com aquela história, triste, um dia chegou o Emmanuel e pergunta: Chico, o que aconteceu, meu filho? Como se ele não soubesse, né? Justo Emmanuel. O que aconteceu que você está triste? Isso está até atrapalhando a tua produção mediúnica? Aí o Chico conta, fala: não, foi uma situação chata que aconteceu, tal, 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 tal. E dá a entender que o Chico estava certo na história. Aí o Emmanuel diz para ele assim: o que você está esperando para ir lá na casa dessa pessoa e se acertar com ele? E o Chico, mas, tipo, não sou eu que estou errado, né? E o Emmanuel fala: não, não importa, vai lá e se acerta. E o Chico vai. Aí aquelas casas antigas, né, que tinha aquela portinhola assim, sabe? Diz que o Chico bate, a pessoa abre a portinhola, vê que é o Chico, faz uma cara de poucos amigos, fecha a portinhola, abre a porta, aí o Chico entra. E o Chico vem e fala: vim aqui, porque aconteceu aquele fato, fala, e se explica, e pede desculpa, e pede perdão, e o cara impassível, inamovível, imexível. Aí o Chico pega, abraça o cara, e o cara duro que nem um dois de paus. Não se mexe. E quando o cara desabraça, quando o Chico desabraça o cara fala assim: olha, Chico, das duas, uma. Ou você é muito hipócrita, ou você é muito humilde. E o Chico, para não dizer que era humilde, disse: eu sou hipócrita mesmo. Virou as costas e foi embora. Mas foi embora de alma lavada, com o coração puro. Talvez esse seja um presente para a gente dar para Jesus neste Natal, né? E para encerrar, eu falei que nós tínhamos uma historinha que fala sobre o emuná, né? Que tudo que Deus promete, ele cumpre. É um conceito judaico. E Humberto de Campos, de novo, Humberto de Campos, ele nos traz uma história que é chamada A Lenda das Três Árvores. Alguém conhece essa história aqui? Ela é bem bonitinha. É uma lenda de várias culturas que Humberto de Campos reproduz, né? Diz Humberto de Campos que numa reunião de espíritos do plano espiritual, pediram para um velho chamado Simão Abileno que falasse sobre a resposta de Deus para as nossas preces. Né? Deus, de fato, responde às nossas preces. E aí, para poder ilustrar, o Simão conta a história de três árvores que viviam num bosque na Ásia Menor, né? Três árvores, um tanto quanto jovens ainda, pediram a Deus, né, que lhe desse destinos importantes, relevantes, diferentes. Né? E aí, dessas três árvores, a primeira queria que a sua madeira fosse usada no trono do rei mais importante da terra, do soberano mais importante da terra. Esse foi o desejo e a rogativa, a prece da primeira árvore. A segunda árvore, depois de ouvir a primeira, falou assim: olha, eu queria ser usado na construção de um carro, de um veículo que transportasse os tesouros mais importantes desse rei, mais relevantes, mais revolucionários desse rei.
Esse foi o desejo da segunda árvore. E a terceira árvore pede para que ela fosse transformada, então, numa torre que sinalizasse para toda a região que ali existia um rei importante, que ali estava instalado um reinado. Então, essa foi a rogativa das três árvores. A primeira queria ser que sua madeira se tornasse um trono, a segunda, um veículo para transportar tesouro, e a terceira, uma grande torre, para simbolizar a existência do reino. Muito bem, o tempo vai passando, essas árvores vão crescendo, e Deus envia um mensageiro lá no bosque para dizer para as árvores que o pedido dela seria aceito, seria atendido. O tempo passa, as árvores crescem, e um belo dia entram alguns lenhadores no bosque e vão e derrubam exatamente essas três árvores. Aí as outras árvores todas do bosque vão ver, caramba, esse foi o pedido que foi atendido? As árvores são arrastadas, vão perdendo galhos, vão perdendo folhas, vão perdendo raízes, só o tronco, e acaba que cada árvore segue um destino diferente. A primeira árvore ela vai cair nas mãos de um criador de animais, que acaba transformando ela num coxo para os seus carneiros. A segunda árvore foi comprada por um construtor de barcos e a transformou num barco. E a terceira árvore acabou encostada numa cela de uma prisão, numa cadeia, para um dia ser aproveitada dentro de uma necessidade. As três árvores, embora separadas, mantiveram a confiança e a crença de que Deus iria cumprir com a sua promessa. Mas a informação do paradeiro dela chegou até o bosque, e as outras árvores todas começaram a duvidar. Caramba, mas elas queriam ser, uma queria ser trono, virou coxo. A outra queria transportar tesouro, virou barco. E a terceira queria ser uma torre e está lá encostado numa prisão. Mas o tempo passa e a primeira das árvores, que era um coxo, foi forrada com os panos singelos e serviu de berço para o nascimento de Jesus. A segunda árvore, que foi transformada num barco, foi utilizada por Jesus nas suas pregações no Mar da Galileia, no Lago do Tiberíades, transportando o maior dos tesouros, os ensinos de Jesus, que ali, naquela região, nos apresentou os mais belos e mais importantes ensinos de toda a humanidade. E a terceira das árvores, transformada de forma quase que improvisada e às pressas em uma trave para compor uma cruz, recebeu Jesus crucificado como marco e símbolo da maior mensagem que a humanidade até hoje recebeu. E assim, Deus cumpriu com a sua promessa. Emuná, que assim seja. Assim seja, Paulo. Muito bom, muito bom. Que sejamos essas árvores, né? Assim seja. É muito bom mesmo. Obrigada, Paulo. Você trouxe para nós, assim, uma viagem, né? Uma viagem aí sobre a história de Jesus. Estou vendo aí a Janete sorrindo, coisa boa, e uma leveza, né, que vai penetrando em nossa alma, essa nossa compreensão do Natal, que é todos os dias, né? E a gente tem escutado muito, né, porque as mães falam assim, que as datas são gatilhos, né? Natal é duro. Por tudo isso que você colocou no começo da nossa visão do Natal capitalista, e não do nosso Natal no seu verdadeiro sentido, né? No sentido cristão. Então, é para a gente pensar mesmo sobre isso, né? O Natal é toda hora, é todo dia, que a gente possa exercitar esse amor a nós, amor ao próximo. E essa pergunta que você fez foi se Jesus é o aniversariante,
o que eu vou dar de presente para ele? Então, acho que cada um pode pensar em o que gostaria, o que pode dar de presente para ele. E já que no dia 25 é o dia que se comemora aqui na Terra, a gente dê esse presente no dia 25, não é? Um outro presente que eu pensei, Janete, Hum. talvez seja a nossa resignação, né? A nossa capacidade de aceitação e resignação ante as intempéries da vida, né? Então, resignação, resiliência. Eu gosto muito daquela frase do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala assim, a aceitação é o consentimento da razão. Então, acontece um fato que me desagrada, que não estava nos meus planos, que eu não estava contando com ele, né? Primeiro vem a aceitação, que é quando a minha razão aceita. Tipo, aconteceu mesmo, né? A gente fala às vezes assim, né? Ah, aconteceu uma coisa, não caiu a ficha ainda. Porque ainda nem a razão ainda aceitou. Mas a resignação é o consentimento do coração. É quando o nosso coração entra em cena. Então, para muitos fatos nas nossas vidas, dentre eles, e um dos mais difíceis e importantes, que são a perda de entes queridos, né? Às vezes a gente faz um movimento de aceitação, porque é um fato com o qual eu não consigo lutar. Aconteceu, não tem. Aconteceu. E a gente tem que aceitar. Mas para além de aceitar, a gente precisa se resignar. E aí, a resignação é o consentimento do coração. É quando aquilo de verdade eu consigo assimilar dentro de mim, meu coração se pacifica em função de uma compreensão. A razão faz parte do processo, mas ela não é o processo por si só. A gente precisa se resignar também. Então, um presente para Jesus possa vir a ser também a nossa resignação. Eu acho que a gente podia cada um falar aqui o presente que gostaria de dar para Jesus, hein? O que vocês acham? Vai lá, Gustavo, começa aí por você. Nossa, tem tanta coisa que eu tenho que dar para Jesus, em Não, gratidão a escolhe tanto que uma ele... só. Ai, acho que a aceitação das coisas, pelo que significa aceitar por ele, pelo que ele ensina, pelo que ele inspira, né? A gente luta muito contra muitas coisas que só nos fazem mal, e eu acho que ele se entrega, né? Na hora extrema, ele se entrega por nós. Ele deixa esse exemplo da aceitação mesmo do que é necessário para o bem da maioria, e a gente não tem muito disso, a gente quer o nosso bem, a gente quer que as coisas funcionem da maneira como a gente quer, acho que é aceitação. Que bom. Conceição, em uma palavra, que presente você daria para Jesus, Conceição? Abre o microfone aí. Não abriu. Aí. O perdão. Perdão? O perdão ao próximo e o perdão a mim mesma. Oh, coisa boa. E você, Marcinha? Uma palavra. Não, nós estamos sendo bonzinhos, né, Paulo? Um É porque só. tem duas, né? Então, Gratidão, então, a gratidão pela... O meu é a gratidão pela oportunidade de todos os dias acordar e de me fazer melhor do que o dia de ontem. Esse é o meu presente para Jesus. Oh, coisa boa. Ivonete, abre aí o microfone. Eu, com certeza, entregaria a minha família, daria para ele continuar cuidando, e a gratidão, com certeza. Muito bem. Gilza? Eu daria o meu amor, que eu acho que é o mais importante. Fátima? É gratidão mesmo, né? Aí eu me lembrei de Paulo, né? Em tudo dai graças. Ele não fala assim, dai graça, em tudo dai graças. Então é isso, esse é meu presente. Em tudo dá graças. Márcia? Márcia Rosângela?
Abre o microfone, está fechado. Não quer falar? Não estou entendendo. Ah, não está podendo. Ela não Tá bom. consegue. Não consegue, tá abrir. bom. A Dorothy, eu chamo ela de Dorothy, mas o Guilherme chama de Dorothy. Aí a Ana Tereza chamou de Dorothy. Então vamos, Dorothy. Gratidão. Gratidão, muito bom. Luciana. Gratidão. Janete. Gostaria de ser mais resiliente em relação à perda do meu filho. Isso aí. Maria Isabel. Eu quero gratidão pela paz que eu estou sentindo dentro de mim, tudo que me aconteceu. Eu estou com uma paz muito grande, eu acho que isso é Jesus Cristo que está me ajudando, então eu tenho que agradecer. Agradecer, agradecer, agradecer. Josane. Está fechado, tem que abrir o microfone. Eu daria todos esses aí. Todos esses, mais alguns. Olá, dia 25, pelo menos, tem que ser todos os dias, né, Paulo? Mas pelo menos dia 25, já que convencionou essa data, né? Olha, agora eu vou para quem está com a câmera fechada. Vamos lá, Célia. Perdão. Perdão. Ana Tereza. Fabiola. O perdão também. Perdão, muito bem. Célia. Tem outra Célia na sala, Rosana? Não, você mesmo. Eu Celinha, disse Celinha. perdão também. Perdão. Dona Maria José. Tem uns escondidinhos aqui. Dona Maria José, está nos ouvindo? Regina Furlan. Serenidade frente às situações. Muito bom. Lila. Acho que resignação. O Samuel está aí, Lila? Está aqui? Eu acho que ele vai passar a vez de falar dessa vez. Ah, então tá bom. A Anne. Anne está aí, Anne? Anne Andréia? A Cal? Gratidão. A Anne falou gratidão. Começaria pela resignação. Ô, Cal. Isso aí, Cal. Flor, tá aí, Flor? Estou sim. Daria de presente para Jesus. Ele já me deu tanto, tudo, né? Mas a minha gratidão por ter conhecido essa doutrina há 38 anos atrás, pelo Consolador prometido. E esses momentos mágicos que eu tenho aqui com vocês. Graça. Está por aí, Gracinha? Vanessa Martins, está aí, Vanessa? Juliana? Eu daria todo o meu tempo. Que coisa boa. Cirilo, opa, agora, Cirilo. Eu não vou dar nada. Não? Porque eu estou dando todo o meu tempo para ele, principalmente nos últimos dias. Só que quando eu dou para Jesus, na verdade, quem está ganhando sou eu. Por isso, eu não dou nada. Eu sou, assim como nós todos que estamos aqui, trabalhadores do Senhor Jesus. Então, eu, Cirilo,
Eu dou o meu tempo para ele. Mas quem ganha mais com isso sou eu. Com certeza. Guilherme, está por aí, Guilherme? Tô, você não consegue me ver? Eu não Só que estava eu te já vendo, não. desencarnei, Não, agora estou te vendo. eu só não consigo falar em uma palavra. Eu acho que eu queria dar para Jesus um pão de queijo. Porque se na sala de Simão, com pão sem glúten e chá, ele discorria uma conversa gostosa e aqueles que ali estavam anotavam, e assim o nosso evangelho foi criado. Então, pão de queijo para Jesus, ele talvez estaria além daquilo que a gente não pôde saber porque não deu tempo de anotar. O que foi anotado. Talvez foi 30% daquilo que ele viveu. E a gente pode fazer isso. Todo dia de manhã. Você chama ele, põe um banquinho do lado. Jesus, venha tomar um café comigo. Aí é você e ele. Aí você oferece, não só a tua fala, mas oferece a si próprio uma experiência extraordinária com o Mestre. Todos os dias. Eu vou fazer a pergunta para mim, tá? Deixa que eu faço. E você, Rosana, o que daria para Jesus nesse Natal? Olha, se Jesus falou que a cada um que você receber no seu coração, é a mim que você recebe, eu quero estar todos os dias, todas as horas, recebendo todos vocês aqui no meu coração, porque eu já recebi. Amo vocês. E quando foi colocado aqui no início, de que eu faço esse planejamento e vou até a espiritualidade, na verdade, vocês sabem que é uma equipe que está aqui, tanto encarnada como desencarnada. Os encarnados, todos vocês conhecem. Nós temos o trabalho de atendimento individual, né? Quando é necessário, aquele momento para a gente falar ali sobre sigilo, né? Então, tem um atendimento comigo, com o Guilherme, às vezes com o Gustavo, às vezes com a Ângela, com a Vera, com a Juliana. Nós temos também um atendimento de vibração, quando se faz necessário, quando a gente percebe as questões emocionais, espirituais são feitas. E aí, gente, é uma equipe enorme, tanto de encarnados e desencarnados. Mas eu estou aqui falando dos encarnados, tá? E temos esses encontros semanais que nós fazemos, e que nós sabemos que é a espiritualidade maior que está cuidando. E cada vez mais, um entrosamento maior entre nós, a confiança que vai se estabelecendo, não é? E ouvir aqui vocês, mesmo que às vezes uma palavra, uma frase, mas quando a gente olha aqui, quem abre a câmera, que a gente consegue ver a expressão durante o encontro, que a gente vai olhando, que aquela expressão que chegou, às vezes até tensa nos começos lá dos encontros, hoje já está mais tranquilo, transbordando já uma certa serenidade. Às vezes, no próprio encontro, às vezes a pessoa chega, né? Às vezes aconteceu alguma coisa, chega com aquele olhar, e a gente olha no final do encontro, já está com aquele alívio. É essa a nossa proposta. É essa a nossa proposta. Né? Então, hoje, eu vou pedir licença para vocês para a hora da prece, que nós vamos encerrar por conta da hora, porque nós ficaríamos até mais aqui, viu, Paulo? Com certeza. Essa semana, o Paulo fez um trabalho aí, segunda-feira, com o Jorge Larra, em Illinois. Qual é o nome dela, Paulo? Illinois. Illinois. Foi lindo, falando do Natal. E ali o Jorge fala muito das experiências dele também, e ele faz uma prece lindíssima. Eu gostaria de pôr a prece do Jorge, assim nós vamos sentir um pouquinho eles aqui perto de nós. Uma live que eu mandei para vocês, quem não assistiu ainda, né, assistam, porque magnífica, né, Paulo? Magnífica, muito boa. E aí essa prece do Jorge Larra, para encerrar a nossa... Não encerrar, né, porque não encerramos nunca esse encontro, mas a gente continua, para que as vibrações fiquem e que nós possamos estar bem para poder ajudar quem está do nosso lado, né?
que muitas vezes os corações, né, Janete, às vezes está com o coração apertadinho, apertadinho, mas a gente sempre tem alguém do lado precisando da gente, não é? Então, e quando a gente ajuda o outro, a gente melhora, não é? A gente já sabe que esse é o caminho, não é? Então, que a gente possa sentir isto, e aí nós vamos ter a prece dele. Mas antes, a Janete levantou a mão e o Cirilo. Então, eu vou passar a mão para a Janete, a voz para a Janete, e depois para você, tá bom, Cirilo? Fala, dona Janete. Então, você falou sobre ser útil, né? Uhum. E eu acabei depois, a partir do meu filho, eu acabei me tornando uma pessoa acamada. E hoje eu vivo em cima de uma cama. E para eu tomar um copo com água, minha mãe precisa trazer. E eu sou cuidada da minha mãe. Só que minha mãe tem 76 anos. E eu não tenho condição de pagar uma cuidadora. Isso me faz sentir muito mal. Me faz sentir um peso. Então, eu não estou vendo muita utilidade para eu estar aqui, sabe? Porque eu sempre pude ser uma pessoa empática, né? Sempre fui uma pessoa empática, né? Sempre não só me coloquei, mas fiz por todos à minha volta. E hoje eu me tornei um peso. Não que minha mãe diga isso, demonstre, mas eu me sinto assim. E então, quando você disse, né, que a gente pode fazer alguma coisa pelo próximo, eu não posso. Janete, deixa eu falar uma coisinha para você. Quando eu conheço um pouquinho da sua realidade, mas quando você fala assim, sabe o que me veio à cabeça? De que você faz sim, sabe por quê? Você está permitindo que a sua mãe seja a última. Olha, você está permitindo que a sua mãe cuide de você. Não é? Ela está com quantos anos, você falou? 76. 76 anos, e ela está cuidando da filha dela. Acho que todo mundo aqui que tem filho gostaria de cuidar do filho, até o último suspiro do encarnado. Então, olha, essa oportunidade que você está dando para ela já é algo útil. Outra coisa, fazer a prece para agradecer a tua mãe, agradecer a Deus, a todos, também é uma ação muito útil. Sabe, Janete? A gente até entende que você está falando em outros tipos, que a gente tem a noção do trabalho, não é? Aquele trabalho profissional, trabalho de, né, ajudar o outro, mas trabalho, como disseram, né, e dizem os espíritos, disseram para Kardec, está lá na codificação, é toda atividade útil. Então, agora, nesse momento, nós vamos fazer a prece. Pensa na tua mãe, pensa nas pessoas que você quer um bem danado, que você já vai estar fazendo uma coisa útil. Viu, minha amiga? Tá bom? Um abraço para você e um beijo. Então, gente, quem está com a sua água aí, porque, sabe, Paulo, muita gente traz o seu copinho de água também, né? Aproveitamos essa hora, porque a gente sabe, dos nossos amigos espirituais, que Jesus, nosso mestre querido, né? O médico das almas, né? Coloca aqui para nós a sua água, o seu remedinho, para a nossa água, porque todos nós precisamos daquele remédio particular. Jesus conhece muito bem o nosso coração, sabe bem. Então, vamos aproveitar esse momento para pensarmos nas pessoas que nós amamos muito, e também por aqueles que a gente precisa aprender a amar, né? Agradecer a Deus, a Jesus, e na voz e na prece do Jorge Elahá. Vamos orar. Vamos lá? Vamos orar. Sabe, Jesus, tu conheces a nossa intimidade.
Nem preciso te falar da minha história, das minhas noites de angústia, das minhas tristezas e das minhas horas de solidão. Eu sei que tu sabes, porque tu visitas a minha casa pelos teus inúmeros mensageiros, participas de todas as conversas e sabes, Senhor, o que se passa no interior do meu coração e de todos aqueles que comigo convivem. Por isso eu te peço as tuas bênçãos para o meu lar. Para que tu me ajudes, Senhor, a pacificar o espaço que tu me concedeste nessa existência. Ali se reúnem os espíritos que foram atraídos a mim por laços de afeto e de desafeto. Espíritos vinculados ao meu passado e aqueles outros que, nascidos do hoje, acabaram se transformando em vínculos intensos após os nossos momentos de convivência. Tu sabes, Senhor, tudo que tenho vivido nas minhas horas, tudo que tem acontecido dentro do meu lar e as lacunas de sentimento que visitam a minha alma, sempre que lembro daqueles que já partiram, daqueles que já não estão mais no nosso convívio, que já voltaram para o mundo espiritual, mas que nem por isso ainda se fazem presente nas nossas conversas, nos nossos planos e nas nossas lembranças. É por isso, Jesus, que nesse momento quero te pedir que tu leves as nossas cartas de saudades para todos eles. Leva os nossos bilhetinhos de amor para os nossos entes queridos que partiram. Enfeita-os, Senhor, com uma caligrafia melhor do que a nossa e pede para que os teus anjos bordem esses recados com guirlandas de luz para que alcancem os nossos entes queridos, dizendo para eles da saudade que ainda temos. Dize-lhes que, apesar do tempo, eles não estão esquecidos em nossa memória. Diz-lhes que os nossos corações aguardam pelo nosso reencontro. Fala aos nossos filhos que partiram, que eles foram muito importantes para a construção de quem somos. Diz-lhes que cada lágrima que vertemos construiu uma pessoa nova diante das oportunidades que nos foram concedidas. Fala-lhes, Senhor, da nossa gratidão por tudo que nos ensinaram. E dize aos nossos pais, à nossa mãe, ao nosso pai, que possa já estar do lado de lá, o nosso muito obrigado do fundo do coração por tudo que pudemos aprender, por tudo que tivemos a chance de mudar em nós no contato com eles. Deposita, Senhor, todos esses recados na cestinha ao lado dos seus leitos
para que eles recebam os nossos recados de amor. E dize-lhes, nesses recados, que nós aguardamos serenamente, pacientemente, pelo nosso momento de reencontro, operando na terra tudo o que pudermos, para merecermos a honra de reencontrá-los. Dize-lhes que visitem o que fazemos, para que vejam o esforço que empreendemos para sermos merecedores de termos novamente a companhia deles ao nosso lado. Agradecemos a tudo isso, Senhor, mas agradecemos a Ti particularmente por haveres vindo à terra para revelar aos homens que a morte não existe. Reaparecendo aos Teus discípulos e ensinando-nos da imortalidade, muito antes da própria doutrina espírita, que hoje enche os nossos corações de convicção, enche as nossas almas da certeza do amanhã, essa doutrina extremamente consoladora que quebrou todas as correntes que nos prendiam à tristeza e à angústia. Por isso, Senhor, nós depositamos as nossas preces aos Teus pés e te rogamos que conduzas como rastro de luz a se derramar sobre todos os corações de mães que nesse momento preparam as festas de Natal sem a presença de todos os seus anjos. Rogamos que Maria de Nazaré possa consolar o coração de todas essas mães que soluçam. Que todas essas que se encontram desarvoradas possam receber um influxo de amor que promana do mais alto sobre seus lares, oferecendo-lhes um quê de consolação e de esperança que a mensagem Tua, Senhor, é capaz de oferecer. Deita assim sobre todos nós as Tuas bênçãos e recebe o nosso muito obrigado pelo mar de consolações que Tu nos concedeste e pelas experiências que fizeram de nós as pessoas que hoje somos. Muito obrigado, Jesus, por a experiência que nos deste na carne, porque como espíritos que somos, sabemos que tudo é passageiro, que só a eternidade é real. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, boa noite. Que assim seja. Boa noite. Boa noite a todos. Boa semana, que essa paz perdure em nossos corações. Um beijo. Amém. Até semana que vem. Que assim seja. Boa Até noite. semana que vem. Beijo, Boa tchau. noite. Boa noite.